Bom dia, crianças, sejam muito bem-vindas. Que Deus possa falar ao teu coração através da palavra de Deus e que use a minha vida para falar ao seu coração. Vamos agradecer a Deus por mais esse domingo, que seja um domingo abençoado. Feche os seus olhos nessa manhã, né? Mesmo em casa, né? Feche os seus olhos. Vamos pensar um pouquinho em Deus, aquilo que Deus tem para o seu coração nessa manhã. E eu agradeço muito pela sua vida que está em casa ouvindo essa palavra e que Deus fale, como falou, meu coração fale ao teu coração, tá? Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Deus, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Esteja nos abençoando, esteja nos capacitando. Abençoe cada vida nesta manhã, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, no livro de Marcos 4, nós temos mais uma palavra, né, para esta manhã. Lá no livro de Marcos, nos fala assim: voltou Jesus ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosas multidão a ele, de modo que ele entrou em um barco e se afastou da multidão e um pouco mais afastado para que as pessoas pudessem vê-lo e ouvi-lo melhor. E Jesus se colocou a ensinar e as pessoas queriam ouvir aquilo que Jesus tinha para ensinar, né? E como diz a palavra de Deus, Jesus queria ensinar a todos, sem distinção, porque a palavra de Deus diz assim, lá em Marcos também, Marcos 16:15, ele nos fala assim: disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, todos, sem distinção de pessoas. Então nós temos que falar de Jesus a todas as pessoas, seja eles indígenas, seja eles mais claro, mais escuro, sem distinção de pele, de cor, de classe social, branco, pobre, rico. Todas as pessoas precisam ouvir de Jesus. E esse é o nosso ministério, falar de Jesus às outras pessoas, né? E falar o que de Jesus? Que Jesus é amor, que Jesus morreu na cruz para nos salvar, ele derramou todo o seu sangue para nos... Ele foi o único que ressuscitou, né? Que Jesus ressuscitou para nos salvar, né? Então, e Jesus estava contando mais uma parábola. Ele falava muito sobre, em parábola, né? Ele contava as histórias em parábolas, né? E ele quis mostrar ao povo mais sobre essa parábola. E essa parábola, ela nos conta que um semeador foi contratado, um semeador para a plantação das terras, porque naquela época em que Jesus vivia na terra, ainda não existia. Você vai hoje no sítio do Pastor Wagner, tem as plantadeiras lá que planta, os tratores, né? Mas naquela época era tudo manual, né? Então, o semeador saiu a semear, né? Aqui já tem as sementes, já foi colocada as sementes, né? E ele saiu para semear. O campo era muito grande, então eram várias pessoas que saíam para semear. Eu creio que esse semeador aqui, ele era meio, né? Ele não era muito atencioso, não. Ele foi semeando, né? E sabe o que aconteceu, crianças? Algumas sementes que ele foi semeando, sabe? Caiu à beira do caminho. Outras sementes caíram num monte de pedras. Um terreno que tinha bastante pedra. Outras sementes, sabe, crianças? Ele caiu em uma plantação de espinho. Mas teve mais semente. E outras sementes caíram numa terra bem fofinha, sabe? Bem fofinha. E o semeador voltou para sua casa, recebeu seu pagamento e voltou. Mas aquelas sementes que ficaram lá, sabe aquela semente que caiu perto do caminho? O caminho, ele tem uma terra bem dura, porque é onde as pessoas passam, né? Circulam direto, então aquela terra está bem dura. Sabe o que aconteceu? Os passarinhos, eles estavam com fome e eles gostam de semente. Eles foram lá, eles comeram todas aquelas sementes que estavam por cima da terra. Ai, que delícia! Eles encheram a sua barriguinha, né? Eles comeram toda aquela semente que estava à beira do caminho. E voaram. Todos os passarinhos ficaram. Pois é, criança. Então aquela semente não nasceu, né?
mas tem mais. E as sementes que caíram perto das pedras? Elas começaram a crescer. Elas começaram até a crescer, sabe, crianças? Mas tinha muitas pedras em volta delas. E elas ficaram bem feinha mesmo, sabe? Porque elas não tinham raiz. A raiz não consegue aprofundar na terra. Elas ficaram bem feias, sabe? Então, logo elas morreram, né? Então, elas ficaram bem... E as que nasceram na beira dos espinhos, gente? Sabe? Os espinhos eles foram sufocando elas, sabe? E elas também não sobreviveu, sabe? Então, a primeira semente caiu no caminho, os passarinhos comeu. A segunda semente, as pedras, não tinha raiz, então ela não cresceu. A terceira semente, os espinhos foram e sufocaram. Mas, e a quarta semente? A quarta semente caiu num solo bem macio, que era só terra, que foi preparado, sabe? E ela cresceu, olha só que linda que ela ficou, a semente, ela germinou, né? Então ela pode ser colhida e consumida, fez uma bela salada, né? Então a terra tem que ser preparada, né? A terra tem que ser uma terra boa, senão a sementinha não vai nascer, sabe? E o que isso quer dizer, né? E aí Jesus falou assim, e quem tem ouvido, gente, ouça, né? A palavra do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essa foi a história que Jesus contou. Mas será que nós podemos entender alguma coisa? Né? Aí os discípulos depois perguntaram para Jesus, mestre, nós não entendemos direito como que foi a história, eles ficaram meio que vagando. Então Jesus pôs a explicar que a semente do caminho, aquela semente que os passarinhos foram e comeram tudo, é a palavra de Deus. A semente quer dizer a palavra de Deus. Jesus quis mostrar que é a palavra de Deus, né? Que tem que entrar no nosso coração, né? E a semente do caminho, então é quando a pessoa escuta a palavra de Deus, mas ela não deixa entrar no coração, né? Ela não... Então, vai embora, o passarinho comeu e acabou a semente, né? A outra, ela caiu entre as pedras, né? A pessoa ouve a palavra de Deus, ela gosta da palavra de Deus, só que ela não tem raiz, ela logo esquece, sabe? Aquela pessoa que vai na igreja, hoje eu quero ir na igreja, mas amanhã já não quero mais, sabe? Então, ela não tem muita profundidade, ela logo, ela morre, depois ela fala, já não quero mais nada disso, então ela morre. E a dos espinhos, crianças? A semente que caiu nos espinhos são aquelas pessoas que ela gosta mais dos prazeres do mundo, que elas não querem saber da palavra de Deus muitas vezes. Elas se encantam pelas coisas do mundo. Hoje, quantas pessoas estão encantadas por tantas coisas e não ligam para Deus, que não vão na igreja, que não estão não aí. Então, eles se preocupam mais com dinheiro, com bem-estar, muitas vezes tem que estar bem sarado, saúde, né? Com brinquedos caros, né? Mas não se preocupa com a palavra de Deus, né? Então, os espinhos vêm e sufocam. Então, o mundo vem e sufoca com tantas coisas que você não tem tempo para Deus. Você não tem tempo para ler a palavra, você não tem tempo para jejuar, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para ir na igreja, porque você tem tantas outras coisas para fazer que a hora que você tem um tempinho, você quer descansar e você não se preocupa. E Deus quer que nós nos ocupamos das coisas dele, né? E a semente que caiu no terreno, naquela terra fofinha que cresceu? Essa semente é a semente da palavra de Deus que cai no nosso coração, gente. Olha a palavra de Deus. A palavra de Deus que cai no nosso coração. É aquela pessoa que tem prazer de ouvir as coisas de Deus. É aquela pessoa que tem prazer que ela, no domingo, mãe, eu preciso
acordar cedo porque eu preciso ouvir a história dominical, eu preciso ir para ouvir a mensagem que nós vamos ter hoje. Mãe, eu quero ir na igreja. E a criança vai crescendo e logo ela já se intera com as coisas de Deus e ela já começa a desenvolver dons, ministério dentro da igreja. Ela quer, muitas vezes, às vezes acontece dela ser quietinha, mas ela gosta de ajudar, é aquela que está sempre pronta para servir, precisa pegar uma água, ela corre lá pegar. Outros se destacam na música e cantando, uma voz bonita, já vai louvar o Senhor, entendeu? E essas pessoas que elas gastam tempo lendo a palavra de Deus, você pergunta o versículo, ela sabe o versículo de cor. Você pergunta, quem quer orar? Eu quero orar. E agradece pela vida do coleguinha, do amiguinho, sabe? Aí você pergunta assim, preciso trazer um amiguinho na escola dominical. Essa criança é a primeira criança que fala assim, eu vou convidar, eu tenho um amiguinho para convidar, né? Então, é a criança que é aquele que aceita a palavra de Deus. A semente, ele ouviu a palavra de Deus, a semente entrou no coração, o coração foi aberto e ele fez morada e começa a mostrar às outras pessoas o amor de Deus. E é isso que Deus quer de nós, que nós mostramos o amor de Deus, a palavra de Deus. Dentro dos nossos corações tem que ser anunciada. Por isso que eu escolhi esse versículo. O semeador, né? Cadê o nosso semeador? Vamos achar o nosso semeador. O semeador, por um lado, eu fiquei feliz porque o semeador, ele não fez distinção. Ele foi lançando a semente. Ele lançou em todos os lugares a semente, né? Ele não queria saber se era só o terreno fogo. Ele lançou em todos os lugares. E assim a palavra de Deus também fala, para que todos, né, ouçam a palavra de Deus, ide por todo mundo e pregar o evangelho, assim como o semeador fez. Ele semeou a palavra, a semente em todo o campo, né? E assim Deus quer que nós sejamos, que anunciamos a palavra de Deus por todo o mundo, por tudo. E aquele que abriu o coração para o Senhor, abrir e pedir, faça morada no meu coração, o Senhor Jesus vai entrar e vai fazer morada e você vai ser bênção na vida de outras pessoas, falando de Jesus das outras pessoas, né? Então, que você tenha um bom domingo, que você seja abençoado e que essa semente entre no teu coração e possa frutificar, ela possa crescer, ela possa germinar, né? Aqui, ó, isso aqui é um pé de alface, gente, que eu peguei lá no meu jardim, né? Que ela possa germinar, possa crescer, possa ficar bonito e que você venha a ser abençoado e abençoar outras pessoas, porque essa é a palavra do semeador, e o semeador saiu a semear, que nós possamos semear a semente. E qual é a semente? É a palavra de Deus, a palavra de Deus que está no meu coração. Eu só vou poder semear a palavra de Deus se ela estiver no meu coração, se ela estiver enraizada no meu coração, e aí eu vou poder falar às outras pessoas que não conhecem Jesus, porque tem tantas pessoas que não conhecem Jesus, ou conhecem Jesus só de ouvir falar, Jesus, aquele lá, mas nós precisamos conhecer intimamente Jesus, aquele que cuida das nossas vidas, aquele que nos guarda, aquele que nos abençoa, aquele que faz milagres hoje ainda, faz muitos milagres, né? Então, que nós possamos ter um bom domingo, que nós possamos ser abençoados e que nós possamos semear a palavra de Deus todos os dias da nossa vida, com o nosso viver, com o nosso caminhar e falando às outras pessoas que precisam ouvir o amor de Deus, tá? Que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Tenha a todos um bom domingo. Amém?